Olá, tudo bem? Hoje estamos começando o nosso segundo episódio da série de vídeos sobre saúde materno-infantil. Aqui ao meu lado, Dr. Paulo Imamura, que é especialista no assunto, pediatra e que tem trazido muitas informações importantes sobre o desenvolvimento da criança. No episódio passado, nós falamos sobre a gestação e agora nós vamos falar sobre o nascimento. Dr. Paulo, seja bem-vindo a mais um programa que tem trazido muita informação para a população. E agora nós vamos falar dessa criança que nasceu, que está aí no mundo cheio de novidades. E eu gostaria que o senhor começasse falando sobre esse momento, pós o nascimento. Isso, Patrícia. Nós conversamos sobre a importância do vínculo que a mãe faz com o bebezinho durante a gestação, né? E o desenvolvimento do bebê, ele é continuado. Começa o vínculo desde que a mamãe estava grávida e depois que nasce mais ainda, mais importante, porque a mamãe vai conhecer o bebezinho que ela sempre sonhou, né? Então, o que a gente vai conversar aqui é sobre esse lado que muitas vezes as pessoas não se atêm muito, né? Muitas vezes o casal prepara tudo do bebezinho, um quarto maravilhoso, com móveis novos, né? Com a roupinha, tudo, mas muitas vezes esquece o quanto é importante assim a continuidade desse cuidado que ela teve durante o pré-natal, ainda mais agora que ela vai ter o bebezinho. Quais são as necessidades, assim, primordiais desse bebezinho? Você falou muito bem, o bebezinho, Patrícia, ele tem necessidades. Então, no primeiro ano de vida, principalmente, o bebezinho ele tem as necessidades dele. Então, como o bebezinho ele é vulnerável, ele é exigente. E os pais têm que estar ligados nessa necessidade do bebê, né? Então, nós conversamos sobre a gestação, o quanto é importante esse vínculo. E no final da gestação, Patrícia, o que aconteceu de bom durante a gravidez, o que não aconteceu de bom, o tempo passou e o bebê vai nascer. Uhum. Se está tudo bem com o casal, com a família, ótimo. Se tem alguma coisa interferindo, o bebezinho ele vai ter que nascer no meio daquela situação. Então chegou o momento do bebezinho nascer, ele vai nascer de parto normal ou vai nascer de cesárea, mas ele não pode ficar dentro do útero esperando a família resolver os seus problemas financeiros, emocionais, desavenças. O bebezinho vai nascer a hora que chegou a hora dele nascer, né? Então o que acontece? A gente acha que o momento do nascimento é muito fácil para o bebezinho, mas ele não é fácil. Porque você imagina a situação que o bebezinho estava dentro da barriga, Patrícia. Dentro da barriga, o bebezinho, ele não passa fome. Então, a mamãe e o papai não estão preocupados se está na hora de almoçar, de jantar, se ele comeu bastante, se ele comeu pouco, né? Se ele Uhum. comeu salada. Então, a placenta leva a nutrição para o bebezinho e os pais não têm essa preocupação de querer fazer o bebê comer mais ou comer menos, né? O bebê não passa frio, não passa calor, nós estamos num tempo de muito calor, Sim. e a temperatura dentro do útero sempre ela é uniforme, né? Ela é estável o tempo todo. Então o bebezinho, você não precisa dar banho nele, não precisa tirar roupa, mandar para roupa que está frio, ele está bem estável lá dentro, né? O bebezinho também, onde a mamãe vai, ele está junto. Se a mamãe vai no supermercado, o bebezinho está junto na barriga. Se a mamãe vai numa festa com o papai, vai dançar com o bebezinho dentro da barriga. Então, a sensação que o bebezinho tem de ter tudo que ele precisa é muito forte, né? Então, o bebezinho dentro da barriga, ele não precisa chorar, porque tudo que ele precisa, ele Tá tem, ali. né? Então, a gente diz que o bebezinho vive num paraíso, né? Mesmo que as coisas aqui fora não estejam muito bem, lá dentro ele está protegido, né? E chegou a hora de nascer e aqui fora não vai ser exatamente bem isso. Como o bebezinho, durante a gestação, ele tem tudo que ele precisa e a natureza fornece para ele não precisa chorar nem fazer birra para conseguir nada, que a natureza dá para ele dentro do útero, a gente diz que assim a ideia de que o bebezinho tem é de que ele é o dono do mundo, porque Sim. uma pessoa que tem tudo que precisa sem sofrer para conseguir é o reizinho, é o dono do mundo. E é assim que o bebezinho se comporta durante a vida, né? Mais tarde, ele vai começar a perceber que o mundo não é exatamente como perfeito como o ambiente que ele estava. Ele vai começar a fazer birra, tudo mais tarde, né? Esse bebê, ele traz algumas
características, por exemplo, já da gestação. Por exemplo, da minha última filha, eu lembro que ela mexia muito à noite. 11, 11h30, todo dia era aquele movimento onde ela mais mexia. Após o nascimento, eu observei que nesse horário ela estava acordada. Nesse horário ela era mais do dia. Dormia mais de dia e ficava acordada mais à noite. Esses hábitos têm a ver ou não? Ele já cria isso dentro da barriga? Tem estudos mostrando, que nós conversamos na última reunião, que o bebezinho ele manifesta seu comportamento já durante a gestação. A maneira de se comportar, de agir, se ele vai ser um bebê calmo, se é um bebezinho mais agitado, ele mostra assim. E agora, após o nascimento, qual é o papel da mãe? Então, esse bebezinho chegou na hora dele nascer e ele vai ter que nascer, de parto normal ou cesárea. Então o que acontece? O bebezinho, ele está vivendo uma situação de muita onipotência, de muito prazer dentro do útero, e ele vai ter que abandonar isso daí, imagina só. Vai ter que sair dessa casinha perfeita, que o papai não fala alto com ele, que a mamãe não dá bronca, que a mãe não manda tomar banho, e não tem que ficar falando as coisas que ele tem que fazer, e ele vai sair desse paraíso e enfrentar o mundo, Patrícia, que não é perfeito, porque o mundo aqui fora não é perfeito igual ele estava dentro da barriga, né? Não tem tudo. Então, o nascimento não é fácil. Então, em alguns livros, você vai ver assim, o trauma do nascimento, né? O trauma não quer dizer que sim, é uma coisa chocante, assim, o trauma de dizer que o bebezinho vai ser de uma situação de muita onipotência, de um bem-estar muito grande e viver uma realidade que não é tão perfeita assim, não é verdade? Então, esse bebezinho ele vai nascer de parto normal ou cesárea. Então, o que é importante para o bebezinho? A família acolher desde o nascimento. Então, o bebezinho nasceu de parto normal ou cesárea e nós vamos apresentar o bebê para a mamãe, né? Quando o parto é normal, a gente tem a possibilidade de colocar o bebezinho na barriga da mamãe, ela fazer um carinho no bebê, dar o primeiro beijo. Quando o parto é cesárea, é um pouquinho mais difícil, porque a mãe está numa maca, ela está contida, né, com anestesia para poder fazer a cesárea, mas da mesma maneira a gente pode levar o bebezinho para a mamãe dar o primeiro beijo, e é quando a mãe faz o primeiro contato visual com o bebê. Então é importante o bebê se sentir bem acolhido, aquela alegria, né, que a mãe olha para ele e vê o quanto ele é lindo, o quanto ele foi bem esperado, e dá um beijo no bebezinho. A gente diz que o bebê começa fazer as ligações no cérebro dele, começa a fazer relação com a família que está acolhendo ele. Por isso é importante acolher, né, bem o bebezinho. É importante esse primeiro contato, esse primeiro beijo. E esse primeiro olhar, né? Eu sempre falo que o olhar é uma coisa extremamente importante, que começa já desde que o bebezinho nasceu, não é verdade? Então o que acontece? Esse bebezinho nasceu e agora o mundo não é perfeito, né? Antes ele não precisava se preocupar, os pais na hora de almoçar, de jantar, nada. Agora o que acontece com o bebezinho depois que ele nasceu? Ele vai ter fome? Ele vai ter fome. Como é que o bebezinho vai avisar a mamãe dele que está com fome? Porque não tem uma placenta que leva nutriente mais para ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai chorar. Né? Se tiver um ambiente de muito calor, ele está muito incomodado, que tem mães que acham que o bebezinho ele sente mais frio, quer colocar muita roupa, né? E na verdade não é. Nesse calorão, as mães que estão nos assistindo, que tem os bebezinhos, pode tirar a roupinha, deixa de fraldinha, coloca roupa. Deixa. Conforme a nossa necessidade, o bebezinho também pode se assemelhar. Se você está com vontade de ficar sem camisa, sem nada, por que você vai colocar um macacão grosso no bebezinho, uma mantinha por cima dele? Ele também sente calor, né? E se ele está incomodado com muito calor, ele vai chorar. Se, ao contrário, está uma época de frio e a mamãe põe pouco agasalho e o bebezinho é meio friorento, ele vai chorar para avisar, né? Então, se ele faz cocô, xixi, coitado, como é que ele vai avisar a mamãe? Então, ele vai chorar. E se ele quer carinho também, Patrícia, ele vai chorar. Então, qual que é a grande diferença que os pais têm que ficar muito atentos com isso?
é que o bebezinho começa a mostrar sua necessidade através Sim, do choro, porque ele não sabe falar. Ele não sabe dizer que está com cocô, que ele quer mamar, que ele quer colo, né? Então ele chora. Então, o que nós conversamos sobre a gestação, que é importante, é quanto mais curtida foi essa gestação, quanto maior foi o vínculo que a família fez com esse bebê, se prepara para ser papai, para ser mamãe, a gente consegue traduzir o choro do é, bebê. Porque consegue não tem um livro que sim, fala para você, ó, o bebezinho, se chora ele está com fome, se chora ele está com calor, se chora ele quer colo. A mãe, com aquela empatia, com aquela preocupação, com aquela ligação que ela tem com o bebê, ela consegue entender o que o bebezinho quer. sim, consegue já, né, dá para Isso. identificar. Então é um sinal que essa mãe está conseguindo traduzir o choro, está atendendo às necessidades do bebê. Quando a gestação é um pouquinho difícil, né, o que eu sempre falo, não é por culpa nem da mãe nem do Sim, pai, algumas situações não deixam a mãe curtir a gravidez, né? Essa mãe que não teve a possibilidade de curtir a gravidez, ou que foi uma gravidez muito estressante, muitas vezes o que acontece, quando o bebezinho chora, essa mamãe não consegue entender o porquê. E ela talvez não tenha nem aquela paciência de pensar, vamos ver o que ele precisa, porque ela está ansiosa. Então, quando chega essa situação de muita ansiedade, o choro do bebezinho não acalma. sim, Por isso que o segundo bebê, ele é mais fácil de cuidar, porque a mãe já não tem medo do choro, ela já sabe verificar se o bebezinho está chorando porque fez cocô, ou se é porque está na hora de mamar. Então o bebezinho chora menos, porque a mãe já tem uma experiência, né? Então ser pai e ser mãe é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida. A gente pode ler muito e curtir bastante a gravidez, mas na hora que você tem o bebê no colo, é quando você vai conseguir compreender mais essa relação do bebê e tentar se dedicar mais ao bebê, sim. não é E o verdade? pai nesse processo? Extremamente importante. O que a gente fala, Patrícia, é que o que acontece? Todo mundo ajuda a cuidar do bebê, mas quem que é a pessoa mais importante para o bebê naquele momento, depois do nascimento? É a mamãe. Porque é a mãe que amamenta, é a mãe que está mais próxima do bebezinho, né? O pai também, o bebê reconhece a voz do papai, mas a mãe é o que está mais próximo do bebezinho, porque ele ficou 9 meses grudado no útero da Da mãe. mamãe, né? Então, a gente diz que a mãe é o espelho do mundo para o bebê. Então, você imagina uma mãe que acolheu o bebezinho, ele ficou super feliz com o bebezinho que nasceu, ela achou ele maravilhoso, né? E sempre te fala que a gente é coruja, porque os nossos filhos são os mais bonitos do mundo. Não adianta você me trazer outro que o meu filho sempre vai ser mais bonito, né? Então essa corujice é muito bacana, porque a mãe que curte o bebezinho, ela atende às necessidades dele. Então você imagina que o bebezinho está chorando porque ele está com fome, ou ele está chorando porque ele fez cocô, ele está irritado, e ele olha para a mãe dele, ele vê aquele anjo, aquela cara de alegria de estar podendo resolver o problema dele. Então a mãe pega o bebezinho, limpa o cocô, troca a roupa, dá um banho, põe para mamar. Então esse espelho do mundo mostra para o bebezinho que o mundo aqui fora não é perfeito, mas é muito bom, porque ele tem que chorar para manifestar o que ele está precisando, mas quem está cuidando dele está compreendendo. Sim, Então, ele fala, nossa, o mundo aqui fora não é perfeito, mas é muito bom. As pessoas estão cuidando muito bem de mim. Quando é uma mãe muito ansiosa, muito estressada, com muitos medos, o que muitas vezes acontece, eu sempre falo, não é culpa da mãe, é um aprendizado. Tem que ter alguém que ensine isso daí, né? Mas muitas vezes o bebê chora, a mãe está incomodada, ela não dormiu bem porque o neném mamou de noite, ela está impaciente, ela troca o bebê sem olhar para ele, sem conversar. Então, nesse caso, o choro fica mais difícil de acalmar. Então, a gente diz que quando o ambiente é muito estressante, o bebezinho quando começa a imaginar que o mundo aqui fora não é bom que nem o lugar que ele estava. Se isso é muito intenso, muito forte esse estresse, prejudica a percepção do bebê sobre o mundo muito acolhedor, né? Então é muito importante que essa mãe tenha esse tempo para cuidar do bebê. Quando vai trocar o bebê, olhar para ele, conversar com ele do jeito que a mãe sabe falar com o bebê, eles se entendem, sabe?
Mas esse contato de muito carinho, de muita atenção, é que faz o bebezinho começar a suportar essa imperfeição do mundo, Doutor, né? e aí a gente fala assim sobre o colo. A gente às vezes escuta, tá dando muito colo pro bebê, vai estragar o bebê, não pode pegar muito. Pode pegar, não pode Muito pegar? boa pergunta. Então vamos imaginar, Patrícia, o bebezinho ficou 9 meses dentro da barriga da mamãe. Um ambiente extremamente gostoso. E ele saiu da barriga, ele separou. Ele separou da mãe, né? E não é muito fácil separar porque ele ficou 9 meses grudado. Então, durante o primeiro mês de vida, principalmente, é muito importante um colo. Porque um bebezinho que acabou de nascer, ele não consegue ficar muito tempo separado da mamãe, né? 4 horas, a mãe longe, sem ver o rosto da mãe, e é muito sofrido para o bebezinho. Então, ele precisa de muito colo, né? Então, vamos imaginar que o bebezinho chorou porque ele estava com cocô, pôs roupinha, pôs no peito. O que acontece com o choro dele? Acabou. Acabou. Aí a mãe fala, nossa, ainda bem, eu tenho tanta coisa para fazer em casa, vou colocar ele no berço, né? Aí põe no berço e parece que tem espinho. É muito comum a mãe falar, doutor, parece que o berço tem espinho. Porque quando eu coloco o bebê no berço, ele chora. E tem mãe que procura mesmo, se tem algum bichinho, se tem alguma coisa, né? Não é o que acontece. O bebezinho, ele tem necessidade do carinho, daquele contato muito próximo com o bebezinho, né? Então, como você perguntou, tem muitas famílias que perguntam, doutor, mas é bom não ficar pegando muito bebezinho, senão ele fica mal acostumado. Então, isso é uma desinformação, Sim. né? Que muitas vezes vem da época das vovós que não tinham esse conhecimento sobre psicologia infantil, não é verdade? Então, o bebezinho precisa de bastante colo. Então, o que acontece? Se você está com o seu bebezinho, está todo mundo curtindo, mesmo que o bebezinho não chore, o pai pega no colo e fica conversando com ele, e fica olhando com ele, né, para ele, nos olhinhos dele, a mamãe, a vovó. Então o bebezinho fala assim, nossa, eu não preciso chorar para que alguém me dê atenção. Quando as famílias acham que o neném vai ficar mimado, que só deve pegar quando ele chora, então o bebezinho chora, Chora. aí a pessoa não pega, fala, não, ó, não pega não, senão o bebê vai ficar muito manhoso, deixa ele lá aí. Ele chora de novo, que ele tem essa necessidade desse carinho, desse contato, e a mamãe e o papai também não pegam, nem a vovó. E ele chora bastante, aí chega um momento que ele fala, ó, agora não tem jeito, tem que pegar o bebê. Então, nesses casos, olha só, como é que o bebezinho vai aprender? Porque eu estou me ensinando ele. O que ele pensa? Se eu não fizer amar um barraco aqui, Ninguém me as pega. pessoas não pegam no colo. Então, fica o bebê barraquinho, aquele bebezinho que ele sabe que ele tem que chorar bastante Pra poder para chamar a pegar. atenção das pessoas. Então, o bebezinho que é muito acarinhado, tem bastante colo, principalmente no primeiro mês, ele faz essa transição daquela vida grudada na mamãe dentro do útero para a vida aqui fora, sabendo que às vezes a mamãe demora um pouquinho, mas a mamãe chega, que o papai chega, que a vovó chega e pega ele no colo com muito carinho. Então, depois de um tempo, ele já fica um pouquinho de tempo mais longe, sem ficar requisitando muito colo. Então, na verdade, a gente confunde o que é amor e o que é mimo. Muita Sim, gente acha que pegar no colo é muito mimo. Não, amor nunca é demais. sim. Você pode beijar seu filho e bajula ele, pega no colo. Mas quando você tem que falar não para o seu Tem que filho, falar. você fala. Então você ama seu filho. A criança mimada é aquela criança que não sabe ouvir o não, ou que os pais não conseguem falar não para a criança. Então a criança fala, se você não me der chocolate, eu não como. E a mãe vai lá e dá, sabe? Então as pessoas confundem o que é amor e o que é mimo. E a criança, eles são cada dia mais inteligentes, né? Eles Sim, conseguem fazer sim, essa barganha sim, e que se você não tiver atenta, você vai ceder e ele vai perceber que toda vez que ele fizer aquilo, ele sim. vai conseguir o que ele quer. Então, por isso, assim, mais tarde a gente vai voltar a tocar nesse assunto sobre a importância de colocar um limite, né? Então é isso, mas a gente não deve confundir. O neném precisa dessa proximidade e desse carinho. Doutor, e falando da cama? Cama compartilhada, esse bebezinho vem para casa, o que fazer? É correto o bebê ficar no bercinho? Ou agora esse ninho? Coloca na cama? O que é Então, bom de Patrícia, se ó, fazer? então o que acontece, ó?
com relação ao bebê prematuro, por exemplo, Patrícia, o normal que o bebê tenha uma gestação de 9 meses. Mas por alguns motivos, às vezes materno, ou do próprio bebê, ele nasce antes da hora. Em vez de nascer com 9 meses, por exemplo, ele nasce com 7 meses. Então, quando o bebê nasce prematuro, Patrícia, o que acontece? Ele perde aquele aconchego do útero que está envolvendo ele gostoso de uma maneira muito cedo, que ele não está preparado ainda, não está maduro para aceitar. Então, quando o bebê nasce prematuro, ele fica na UTI, no Natal, na incubadora, a gente faz um ninho. O que é o ninho? A gente faz um aconchego de rolinho, assim, bem macio, em volta do bebezinho, como se fosse a parede do útero, para ele se sentir protegido, como é um ambiente que ele perdeu muito cedo. Então, o que acontece? Esse ninho, ele virou moda. Então, agora, é muito comum que até venda o ninho e se propague o bebezinho ter que fazer um ninho na cama da mamãe, sabe? Mas um bebezinho nasceu a termo, ele já não tem essa tanta falta desse aninhamento que nem um bebezinho prematuro. E, na verdade, o que é o ninho do bebê, Patrícia? É a mamãe. O ninho não está resumido num lugarzinho que você coloca para o bebezinho. O ninho é aquela mãe que aconchega, que pega no colo gostoso, que conversa com o bebezinho, né? Então, hoje em dia virou uma meio moda, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as informações das internet, né? Acho que a internet ela veio trazer muita riqueza de conhecimento para a gente, mas a gente precisa ter alguém que fala, ó, isso aqui que você viu tá bom, tá certo, isso aqui é moda, porque tem muito modismo. Então, tá muito em moda fazer o ninho na cama da mãe. Então, a mãe está achando que colocando o ninho, ela está fazendo uma coisa boa para o bebezinho, que ela está sendo uma boa mãe, mas é uma coisa meio mecânica, não tem nada a ver, né? Então, o bebezinho, ele está grudado na mamãe, no útero, e ele nasceu, Patrícia, e ele tem que aos pouquinhos separar. Sim. E para ele saber que ele já nasceu, que o cordão umbilical foi cortado, é importante que ele não durma no mesmo espaço da mamãe. Sim. Porque é lógico que ele gosta. A mãe fala, nossa, mas ele fica tão quietinho. Lógico que fica, mas isso você pode estar favorecendo a não progressão emocional do bebê. Porque é um bebezinho que fica dependente, dá a impressão para ele que se ele estiver muito longe da mamãe, ele corre perigo. Sim. Porque ele dorme na mesma cama, né? Então ele mama mais vezes à noite, porque ele sente o cheirinho da mamãe, toda hora ele quer mamar. Então isso dificulta o bebê perceber a noção da realidade, que ele já se separou, né? A gente fala, é uma separação emocional, assim, é lógico, você está o tempo todo grudado no bebezinho, mas ele não está no mesmo ambiente físico da mãe. É importante que ele fique no berço, né? Para ter essa conotação que ele é capaz de enfrentar o mundo, que sempre tem alguém em volta protegendo, mas que ele não precisa ficar grudado na mãe e na cama, né? Então é uma coisa que a gente vê muito, a cama compartilhada. E é duro de tirar depois, né? Tem artigos até mostrando como é que depois tira o bebezinho desse ninho, né? Mas são coisas que na verdade não tem muito fundamento de psicanálise, porque na verdade deve favorecer que o bebezinho aos pouquinhos ele se separe, para que ele possa criar a sua identidade. Saber que ele está protegido, que ele confia no ambiente que ele está, quando precisar ele chora, alguém vir ver, mas ele já nasceu. Sim. Né? Então é importante. Então, depois que o bebezinho nasce, é muito importante a amamentação. A mãe amamentar o bebê, né? E por que é importante amamentar? Não só pelas qualidades do leite materno. O leite materno, Patrícia, ele é formado por uma proteína chamada alfa-lactalbumina. O leite de vaca é a beta-lactalbumina. São proteínas diferentes. Então, tanto assim, quando o bebê não pode mamar no peito e ele toma outro leite, ele tem mais facilidade de ter cólica, né, de ter mais gases, porque a proteína do leite é diferente. Essas fórmulas que a gente dá para o bebezinho, na impossibilidade da mãe amamentar, substitui a parte nutricional, mas é uma proteína diferente, né? Então, é importante amamentar, mas não é só por conta do leite materno, Patrícia. Por que é importante amamentar? Então, vamos imaginar, você está amamentando o bebezinho, a mãe está com o bebezinho no colo, e quando a mãe está amamentando,
ela está olhando para o bebê. Então sempre eu volto a falar para vocês, o olhar é extremamente importante. O bebê vê o mundo através das emoções da mamãe, do papai que está olhando para ele e está cuidando dele. Então a mamãe está olhando com aquele olhar de carinho, né? Conversando com ele. Então o olhar estimula o centro da visão e o bebê começa a criar atenção. Doutor, eu já presenciei algumas vezes, assim, em locais, em algumas situações, de às vezes a mãe tá amamentando, dá até aquela gastura assim, né? Tá amamentando, tá mexendo no celular. Então, E o bebezinho tá aqui. totalmente, Eu falei, às vezes se afogar, não sei, ou não vai, ou tá aqui, o bebê tá aqui, totalmente e, inadequado, e isso tem porque se o tornado bebê, frequente. né, que nem eu falei, ele está fazendo uma transição da vida intrauterina para a vida aqui fora. E tentei saber que ele está acolhido, que a mãe está sentindo feliz de estar cuidando dele, né? Então a mãe está olhando para o bebezinho, desenvolve o centro occipital, dá atenção. Quando a mãe conversa com o bebê, como é que ela conversa com o bebê, Patrícia? Ela fala baixinho, ela fala do amor dela, ela fala tanta coisa que quem vai saber é ela e o bebê. Mas com certeza, quando a mãe está com o bebê, ela está conversando uma linguagem que ela e o bebê entende e contando as coisas dela, mas falando de uma maneira tão gostosa que essa voz agradável estimula o centro temporal, onde está o centro da fala, da audição, da memória. Então, esse jeito de olhar e de falar está estimulando o desenvolvimento cerebral do centro temporal. Cria memória no bebê, porque o bebê só aprende quando você fala baixo olhando para ele. Né? Uma mãe que fala gritando de longe, o bebezinho não entende. Né? Então, durante a amamentação, a mãe está estimulando o desenvolvimento cerebral. Né? O aconchego, aquela paciência, estimula o bebezinho a raciocinar, a interpretar que ele está se adaptando, que a família não é exatamente como ele pensava, mas é muito boa, né? E todo aquele carinho daquele colo, com tudo isso, né, estimula a área frontal, que é a área do pensamento, das emoções. Então, olha só, a mãe, enquanto está amamentando, está estimulando a atenção, a concentração, estimulando a audição do bebê, estimulando o raciocínio e as emoções do bebê. Então, é um estímulo totalmente completo. Se a mãe está amamentando, que nem você fala, olhando para o celular, o bebezinho ele quer o olhar de alguém que diga, ó, você é importante para mim. Não uma coisa mecânica, né? Sim. Que o bebê precisa não só da nutrição física, de engordar, da nutrição emocional. E ele só recebe quando tem essa atenção global da mamãe. Por isso é importante, até para dizer que depois que o bebezinho nasça, que a família tenha um tempinho para conhecer o bebê, para ficar com o bebê, saiba como é que o bebezinho chora, se ele é um bebezinho muito fominha, que acorda muitas vezes de noite, se ele só reclama um pouquinho, se é aquele bebezinho que chora demais para pedir para mamar, tem que conhecer. Então é importante que a família se preocupe um pouquinho de não ter muita visita, né? Porque é Sim. lógico que a família quer ver o bebezinho, né? O amor distribui para a família inteira, todo mundo quer pegar o bebê, quer ver. Mais um cuidado é durante a amamentação, que a mamãe tem esse tempo dela e do bebê, que não se tira a atenção do bebê, o foco do bebê. Muitas vezes a mãe está amamentando, recebendo as visitas, conversando, amamentando, o bebezinho está procurando aquele olhar, aquela voz dirigida para ele, e às vezes não tem. Então realmente é um cuidado mesmo, não só o celular, mas assim, o tempo que a mãe tem que ter para o bebezinho. Depois que ela já conheceu o bebezinho, já está sabendo manejar o bebê, tudo, talvez ela tenha mais chance de acolher as visitas, poder dividir essa atenção com o bebê, né? Mas é um cuidado. Doutor, então hoje nós trouxemos essas informações importantes de mais esse processo. Então esse bebezinho que nasceu, ele vai começar a criar vínculos com a família, vai começar a se Sim, apresentar diante dos seus familiares, criando a sua identidade. sim. E esse período vai até quantos anos? É, Ou o, o, meses, né? o vínculo, ele é a vida toda. Mas o que acontece? O bebezinho, que ele vai se adaptando, ele vai aos pouquinhos se separando da mamãe. Então, olha só como é importante a presença do papai,
Desde o início que ele nasceu, é lógico que é importante, mas a mãe que amamenta, a mãe que está mais próxima do bebezinho. Chega um momento que a mãe, ela às vezes precisa desmamar para ir para o trabalho. Então, se o pai é uma pessoa presente, que inclusive sabe trocar o bebê, sabe dar o banho e curte o bebezinho e põe no colo, fica mais fácil para o bebezinho também aceitar o desmame. Porque ele confia não só na mamãe, confia no papai e nas pessoas que estão cuidando dele. Sim. Se é um pai um pouquinho ausente, e os cuidados ficam só a mãe, só a mãe, só a mãe, quando a mãe vai desmamar, fica mais traumático para o bebê. Porque ele fala assim, e agora? Minha mãe vai me desmamar e quem vai ficar comigo? Mais ou menos isso, né? Então, quando o pai assume também os cuidados junto com a mamãe, também fica mais fácil o processo do desmame, né? Da separação do bebezinho. Então, tudo isso faz parte de um processo mesmo de adaptação do bebezinho, né? Então, muitas mães falam, nossa, é normal ter cólica até 3 meses. É muito comum a gente ouvir isso daí, né? Não é que o bebezinho tem uma disfunção até 3 meses. Por que o bebezinho muitas vezes chora mais no comecinho da vida, Patrícia? Porque é uma adaptação. Sim. A mãe está conhecendo o bebezinho quando não é exatamente o bebê que ela sonhava. O bebezinho tem o seu jeitinho. E o bebezinho também, que sonhava com uma mãe perfeita, calma, que tinha o tempo todo para ele, e um pai também o tempo Sim. todo grudado, e ele não tem. Conhecer. Então, é a adaptação da família com o bebê e do bebê com a família. Depois de um tempo que a família se adaptou nos cuidados do bebê, o bebezinho também conhece todo mundo e já se adaptou, o bebezinho chora menos, né? Doutor, então eu gostaria de agradecer e essas últimas informações já vão servir de spoiler para o nosso próximo programa, que nós vamos falar sobre essa parte do desmame, quando essa criança vai para a creche ou vai ficar com algum familiar. Então a gente já vai seguindo. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e já deixasse um convite para que as pessoas possam continuar acompanhando essa série de episódios que tem sido muito enriquecedora na educação dos filhos. A ideia que a gente está aqui mesmo é justamente isso, é trazer informações, porque muitas vezes a gente está planejando o bebê, já preocupado quem vai fazer o book do bebê, né, as roupinhas de marca do bebezinho, mas o que a gente veio falar aqui para as famílias é o quanto é importante o vínculo, né? Lembrar que Jesus nasceu numa manjedoura, muito simples, com todo o amor do mundo. Sim. Não é verdade? Então, é esse vínculo que a família deve instalar com o bebezinho, criar com o bebezinho, que é o mais importante, né? E quando a gente tem esse conhecimento, a gente tem mais possibilidade de saber o comportamento do bebezinho depois, né? Mais tarde, durante o desenvolvimento da vida dele, porque que ele faz birra, como lidar com ele. A gente vai criando essa paciência, esse vínculo e esse carinho de saber que o bebezinho exige bastante, né? Não é o que a gente sonhava, mas ele é muito bom de ser cuidado, né? Então, a cada etapa a gente vai conversando sobre isso e mostrando as etapas de desenvolvimento do bebezinho. Acho que quanto mais conhecimento as famílias tiverem sobre as necessidades do bebezinho, fica mais fácil a família se adequar, né, e aprender como lidar com ele. Muito obrigada por o senhor dispor desse tempo, de estar aqui com a gente com informações tão ricas e que eu tenho certeza que ajuda aquelas mães de primeira viagem, aquelas que já não são, mas que estão aprendendo. Assim como eu, a cada programa eu aprendo e eu acredito que aqueles que estão nos assistindo aprendem também. É muito bom. A gente já espera que vocês continuem nos vendo aqui, né? E a gente vai trazer o maior número de informações possível para todos. E esse foi o nosso segundo episódio do nosso programa Saúde Materno Infantil. E você que nos assistiu, compartilhe esse programa. É muito importante que a informação chegue na ponta, naquelas mamães, pais, familiares que querem entender um pouco mais sobre o desenvolvimento da criança. A cada conhecimento que nós adquirimos, nós estamos construindo uma sociedade melhor, com indivíduos que se tornam realizados, que sabem da sua identidade. E isso começa desde a gestação. Então, continue nos acompanhando. Nós voltaremos em breve com o nosso próximo programa e eu convido você para compartilhar, para assistir e no número que está aqui na tela você pode enviar a sua sugestão.
Se você tem alguma dúvida, se você quer sugerir algum assunto a ser tratado pelo Dr. Paulo, basta você entrar em contato por esse telefone através do WhatsApp e fazer a sua indicação. Eu convido vocês para nos acompanharem nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram e também no canal 26 da TV a cabo Linsat. Até a próxima!